Oi, bom dia, tudo bom? Como foi o final de semana? Vamos refletir um pouquinho, né, sobre essa semana, tá? Olha só, eu tava aqui pensando um pouquinho, assim, analisando umas coisas que eu li esses finais de semana, né? E eu fui perceber algo interessante, assim, que eu acredito que a gente consegue conversar um pouco, que é sobre as nossas escolhas na vida, né? É um itemzinho que a gente deve analisar. E como a gente deve observar as nossas experiências de vida, ou seja, a atenção que nós devemos dar a cada detalhe, assim, para a gente não esquecer tudo que veio para aprendizado, né? E o que a gente tirou de cada coisinha, assim, que acontece conosco. Eu estava pensando, assim, sobre um livro que eu li uma vez, há muito tempo atrás, e agora eu acabei resgatando um pouquinho de Rubem Alves, né? Que ele cita Nietzsche. E eu acho essa frase assim muito interessante, que às vezes, olha só, isso aqui vai refletir depois do que a gente às vezes tem uma mania de querer falar das coisas para as pessoas e querem que elas entendam assim logo. Por exemplo, eu estou aqui, aí eu decidi fazer essa maratona e tudo, aí vou falar para vocês sobre as coisas, a gente vai dividir isso, né? Falar sobre como se planejar, falar como a gente deve ter motivação. São várias coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Ou seja, a gente vai conversando, a gente vai dividindo ou no YouTube, como é o caso agora, ou com as pessoas em geral mesmo. Mas aí a gente deve se atentar a alguma coisa. Por exemplo, eu li e aí veio isso novamente, né? E eu já tinha uma reflexão sobre isso, na verdade. Que ele cita Nietzsche, eu vou até resumir um pouquinho, que as pessoas elas não conseguem, não é possível, na verdade ele fala mais ou menos assim, né? Nietzsche, Rubem Alves cita Nietzsche falando assim, que as pessoas, ou os seres, ou seja, ninguém, na verdade, consegue compreender um livro, por exemplo, a menos, ou seja, compreender a menos que ele conheça, ou seja, a gente não é capaz de conhecer nada, ou seja, compreender nada além do que a gente conheça na íntegra. Ou seja, não é possível você ter a compreensão de alguma coisa na íntegra sem que você tenha passado a experiência daquilo. Ou seja, não vai adiantar eu falar para vocês ou dividir com as pessoas o que é legal, o que é importante, tudo que dá certo, sem que aquelas pessoas se permitam a estar naquela experiência em algum momento. Ou seja, fazer um certo teste ou então se permitir uma determinada experiência. Eu falo isso para coisas boas. Por isso que minha mãe me ensinou a escolher, por exemplo, o que é bom e o que é ruim, às vezes, no exemplo do outro. Tentar sentir, por exemplo, drogas está repreendido por quê? Porque drogas, você vê no exemplo do outro que é uma circunstância ruim causada naquelas pessoas, né? Nas pessoas. Então, assim, a gente não vai para aquele caminho. Mas se você vê as pessoas tendo sucesso, tendo uma vida diferenciada, o que elas fizeram? Elas foram por ali. E é engraçado, porque quando a gente ouve do outro sobre experiência X ou Y, a gente não vai conseguir na íntegra compreender, mesmo às vezes a gente ouve, tem uma leve impressão, a gente tira um monte de conclusão, mas compreender mesmo é quando você tem a experiência. Ou seja, não tem como eu ler um livro e compreender na íntegra o que o autor vivenciou mesmo, se eu não tiver pelo menos um resquício de experiência para compreender verdadeiramente o que ele está falando. Então essa é a nossa reflexão para a semana, tá? E assim, eu sei que muita gente provavelmente já compreenda isso que a gente fala, assim ou não. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa aqui, eu vivi muita coisa em relação ao que eu falo e eu tento dividir isso. Eu achei importante, acho agradável e a gente meio que divide. Mas se as pessoas se identificam com isso, elas só vão conseguir compreender na íntegra quando elas vivenciam isso na prática. Então, assim, quem se identificar com as coisas que eu falo aqui, com as coisas que a gente vai propor aqui direitinho, é tentar pôr em prática isso, para poder realmente compreender. Ou, se não se identificar, a gente compreende bem que é escolha de cada um, né? Então, assim, para nós começarmos essa semana, já vou deixar aqui uma dinâmica para amanhã, por exemplo. Hoje você pega e amanhã eu vou trazer o cronograma, tá? De verdade, montadinho, mas hoje já vou dar um spoilerzinho direitinho. Por exemplo,
comece a segunda-feira se planejando a semana inteira. O que é que você realmente quer e você faz um projeto para aquilo e não descarta nada no seu planeta em relação a comportamento, ao detalhezinho direitinho das situações, mas assim, nunca perca o foco daquilo que você planejou para o seu dia, né, para a sua semana, mas aí você não se esqueça que existem outras coisas além daquilo que você focou, né? Ou seja, existe seu objetivo, você precisa alinhar direitinho, mas outras coisas vão estar envolvidas. É isso aí que faz com que a gente tenha experiências também abençoadas e assim, a gente saber escolher o que compensa que a gente, né, para que a gente dê umas desviadinhas assim, mas continue no seu trajeto, tá bom? Então assim, por mais que a gente ouça os outros com relação a tudo isso, ou seja, por mais que eu fale, a gente ouça inúmeras situações, leia inúmeros livros, mas assim, a gente só vai compreender algumas coisas assim que você vê que foi legal para outras pessoas, mas aí você só vai compreender na íntegra quando você pôr em prática mesmo, tá? Às vezes vai exigir de você algumas atitudes diferentes, mas assim, você põe em prática para compreender melhor. E é engraçado porque cada um vai sempre ter uma experiência diferente mesmo, né? Mas, enfim, conselhos são e divisões das coisas são pra gente compartilhar e processar, né? Fazer uma peneirinha das coisas, tá bom? Então, assim, eu vou trazer um cronograminha do que eu faço mesmo, mas isso aqui já tá embutido. Ler, tentar analisar as coisas e, assim, pôr na íntegra em prática aquilo que você lê ou que você ouve, mas se identificar com isso. Então só vai ser possível compreender as coisas que a gente fala, que a gente ouve, tudo, quando a gente realmente tem experiências daquilo de forma sábia, né? Assim, que a gente não precisa também sair experimentando tudo, a gente tem que experimentar aquilo que a gente se identifica na íntegra, tá? E que é bom, mas a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer da vida. Olha, é só isso, tenha um dia abençoado e eu vou falando depois. E até mais tarde, tá? Até a noite eu volto. E aí vou fazer uma reflexão maior sobre isso. E sobre outras coisas também. Beijo, fiquem com Deus e bom dia.